a minha estranheza de membros do parlamento estarem do lado daqueles que se propuseram a destruir a imagem da casa que representa a democracia. Para mim, isso é muito degradante para uma casa onde os seus membros não a respeitam e defendem aqueles que, num ato de terrorismo, num ato final de uma tentativa de golpe, faz um ato terrorismo de destruição das imagens institucionais ou das referências institucionais da República Brasileira, do Estado Democrático de Direito. Aqui o meu repúdio a todos esses que, com discursos raivosos, agressivos, distorcidos e abusando da força física diante de uma mulher senadora, tenta passar uma ideia equivocada, distorcida do que é a política e do que é conviver com os diferentes. Quero também lembrar que a intolerância no Brasil começa a se fortalecer já na campanha de 2018, quando o então candidato a presidente Jair Bolsonaro disse que ia eliminar os vermelhinhos, que ia matar, eliminar. Isso é uma ação que demonstra a sua intolerância ao diferente e mostra a sua face fascista e antidemocrática que foi já revelada na pré-campanha, antes de começar a eleição e durante a eleição, e antes da eleição, os seus filhos diziam que bastava um jipe, um soldado e um sargento para fechar o STF. Portanto, a intenção de urdir, a intenção de produzir uma ação contra o Estado Democrático de Direito não foi uma ação do dia 8 de janeiro de 2023. Quero dizer também que o inquirido hoje aqui, o depoente, ele esteve presente. Primeiro, ele esteve na audiência, na live com o presidente, defendendo a impressão do voto. Ele teve nos questionamentos as urnas eletrônicas, que são uma referência para o mundo de transparência em processo eleitoral. Este mesmo inquirido aqui esteve na Bahia no segundo turno para orquestrar a obstrução do transporte nos lugares onde sabidamente o presidente Lula teria uma votação maior, para dar a vantagem ao presidente Jair Messias Bolsonaro naquele pleito eleitoral. Este mesmo inquirido aqui hoje, ele chega na Secretaria de Segurança Pública, muda vários dirigentes da Secretaria de Segurança Pública, é informado por documentos de que haveria uma ação violenta contra as instituições e faz ouvido de mercador. Isso dito pelo chefe da inteligência da Polícia Militar do Distrito Federal. Vem aqui e tenta passar a ideia de que ele não tem nada a ver com Polícia Civil e Polícia Militar, como se essas instituições não estivessem subordinadas à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. Tenta, de todas as formas, se esquivar da responsabilidade institucional que tem um secretário, que é garantir a ordem no Distrito Federal, garantir a segurança de todo o patrimônio público e das pessoas no Distrito Federal. Essa é a responsabilidade de um secretário. Este secretário viaja no dia 7, como disse o meu colega aqui, foi coordenar o esvaziamento do acampamento do dia 10, que ele disse que estava programado, ao lado de Mickey Mouse, ao lado de Pato Donald. Isso quer dizer que ele estava
pouco ligando ou estava mancomunado com a invasão que ele sabidamente tinha consciência que ocorreria e, portanto, deixou que acontecesse e tenta responsabilizar aquilo que está sob seu comando como a grande negligente pelos atos que aconteceram no dia 8 de janeiro, que é a Polícia Militar. A Polícia Militar virou saco de pancada e o objeto de defesa do inquirido. Quando na prática ele era o dirigente maior dessas forças, é o comandante maior dessas forças, porque é ele quem indica quem vai ser o chefe da Polícia Civil, o chefe da Polícia Militar, ou ele ou com a anuência dele são definidos. Como foi feita a substituição por ele mesmo do comando das Forças de Segurança do Distrito Federal. Então, senhora relatora, senhor presidente, eu quero dizer que nós não estamos aqui avaliando um fato isolado. Nós estamos aqui avaliando toda a ação antidemocrática, desrespeitosa que foi feita ao longo desses 4 anos. E o 8 de janeiro é na prática o insucesso do golpe. Porque se não há um envolvimento, a adesão, a junção de forças democráticas que aqui tentam demonizar essas forças democráticas que se uniram para defender a democracia, para se opor aos atos antidemocráticos dirigidos e coordenados pelo presidente da República. Atos de ataque ao STF, atos de ataque ao Parlamento, atos de ataque às autoridades dos poderes constituídos que eram perpetrados semanalmente pelo presidente da República. Se não é a reação dos meios de comunicação, se não é a reação das forças democráticas, sabe que nós teríamos? Este golpe teria acontecido. E já tinha até um instrumento para firmar o golpe, com a ideia de que o Exército é o poder moderador. O Exército não é poder moderador, não está na Constituição e não tem essa capacidade de definir quem é que está certo ou quem é que está errado para poder fazer intervenção militar e criar as condições de retomada da normalidade. Tudo isso foi urdido, tramado com a inteligência do inquirido que está aqui, que participou de todos os momentos e de todos os atos para a consecução do 8 de janeiro. Infelizmente, o 8 de janeiro já sabiam eles que não ia produzir efeito, mas não tinha como segurar a manada. Porque quando Lawande veio aqui e disse, pedindo ao Cid que, pelo amor de Deus, desse a ordem para que o Exército viesse e entrasse na rua, eles já sabiam que não teriam essa condição. E aí, aqueles que foram mobilizados com a conivência e com a informação de que tinha o secretário de Segurança Pública na ocasião e do presidente, ambos foram para os Estados Unidos. Que coincidência! Que coincidência! E aí, no dia 8, ao invés da gente ter um ato que desse um golpe, porque foi evitado, porque teve eleição, porque o TSE garantiu que as eleições ocorressem, porque a sociedade se mobilizou contra as iniciativas autoritárias do ex-presidente, de todo o seu governo e de toda a sua base de apoio, que é uma base autoritária, que quer imputar pela força a sua vontade, virou um ato terrorista. Porque o 8 de janeiro deixou de ser um ato golpista e passou, além de tudo, a ser um ato terrorista, um ato de destruição, um ato de ataque a instituições que representam a institucionalidade brasileira. Tão grave quanto um ato golpista. Mas como o golpe já não se viabilizaria, transformaram num ato terrorista. Foi terrorismo o que aconteceu. E aqueles que estão presos, que tenham maior ou menor responsabilidade na formulação
participaram deste ato e devem pagar. E é importante que aqueles que assumem a defesa deles, como vários foram assumir a defesa, é preciso que sejam investigados para saber se não estavam por trás, urdindo o dia 8 de janeiro, urdindo uma possibilidade de golpe contra a democracia brasileira. Porque quem está aqui hoje, defendendo o indefensável, que é um golpe de Estado, de alguma forma contribuiu para o 8 de janeiro. Então, essas palavras que foram ditas aqui, contra quem é de esquerda, quem é de centro, quem é democrata, na verdade, são palavras, estou absolutamente calmo, absolutamente, eu quero só o meu tempo, presidente, porque estou sendo atrapalhado aqui, que eu quero concluir, certo? Eu quero dizer que essas pessoas estavam e estão por trás de uma tendência autoritária de querer comandar este país, esse povo, com a mão forte de uma ditadura, do fascismo, da exclusão que foi o que se produziu no governo Bolsonaro, 30 milhões de pessoas passando fome por conta dessa compreensão tosca, dessa compreensão vil sobre o que é um país, o que é uma sociedade e o que é conviver democraticamente com as diferenças. Muito obrigado, senador.